Hey everyone, welcome to Inglês Essencial. My name is Josh Cashel. I will be your teacher for this lesson. Neste episódio, vamos falar dos números ordinais, ordinal numbers. Ordinal numbers dão a ordem das coisas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 20º milésimo, nem consigo falar. Então, vamos direto. E neste episódio vamos trabalhar a pronúncia, porque precisa muito do TH. Praticamente todos os números ordinais têm esse no finalzinho. Vamos trabalhar muito nisso. E depois vamos ver quando a gente vai usar esses números na língua inglesa, em quais contextos, em quais situações que a gente usa bastante. E vamos ver a diferença entre o uso desses números em português e o uso desses números em inglês. Para finalizar, primeiro a pronúncia e depois o uso, ok? Vamos lá. Let's begin. 1. First. 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 Eu vou falar dessa maneira, vou falar bem devagarzinho para pegar a pronúncia correta, certinha, e depois eu vou falar normalmente. First, first. 2. Número 2. 2. Second. 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 3, que é o número cardinal. E vamos lá. O TH. Eu vou enunciar mais exageradamente com a minha língua entre os dentes para você ver direitinho a minha língua e meus dentes tortos para você pegar direitinho a pronúncia. 3. Third. 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 4. Fourth. 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 5. Fifth. 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 Não se preocupe. Se escreve F-I-F-T-H, ninguém fala o segundo F. É como se fosse F-I-T-H. Fifth. Impossível falar. Ninguém fala fifth. Não. Fifth. Fifth. É mais fácil, mais simples. 6. Sixth. Meu Deus. Sixth. Sixth. 7. Seventh. Seventh. 8. Eighth. 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 9. Ninth. 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 10. Tenth. 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 Você viu mais ou menos que é uma combinação do número cardinal com o TH. Não para todos. Os primeiros 1, 2, 3, 4, não tanto, mas o resto mais ou menos vai seguir esse padrão com o número e o th adicionado no final. Agora, isso foi 1 a 10. 11, 11, 11th, 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 12, 12th, 12th, 12th. Novamente, tem um F, 12th, que ninguém fala. 12th. Impossível falar 12th. Não. 12th. Ok. Chegamos nos teens. 13, 13,
13th, 13th, 13th. 14, 14th, 14th, 14th. 15, 15th, 15th, 15th. 16, 16th, 16th, 16th. Respira. 17, 17th, 17th, 17th. 18, 18th, 18th, 18th. 19, 19th, 19th, 19th. 20, 20, são duas sílabas. 20th, são três sílabas. 20th, 20th. Agora, chegamos ao 21º. Vamos usar apenas o primeiro. First. 21, 21st. 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 A partir de agora, é apenas o número cardinal. 20, 21, 30, 31, 100, 150. E o último, o ordinal do último número. É muito simples. 21, 21st. 22, 22nd. 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 23, 23rd. 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 Ok, chegamos a 23rd. A partir de agora é 24, 24th. É só usando o ordinal do último número. É muito simples. E nem preciso contar até... Você vai ver no site. Você pode ir no site, tem um breakdown de todos os números ordinais para você praticar. Agora só vamos continuar a partir de 30, 30, 30th. 30th, 30th. 40 or 40, 40th, 40th, 40th. Eu, como americano, como esse T no meio. Não é um T enfatizado na sílaba, então a gente come. 40th, 50, 50th. 50th, 50th. 60, 60th, 60th, 60th. 70, 70th, 70th, 70th. 80, 80th, 80th, 80th. 90, 90th, 90th, 90th. 100, 100th. É o número cardinal com TH no finalzinho. 100th, 100th, 100th. Ok, chegamos aos usos dos ordinal numbers. When do we use them? Quando a gente usa os ordinal numbers? Como você vê aqui, para falar da data, the date. What's the date today? What is the date today? Today, na verdade, is
Well, it's July. July. How do you say this? Como você fala isso? July. Tá escrito, você vai ver escrito dessa maneira. Esse é o número. Você não vai ver escrito nos jornais, na internet. Você não vai ver escrito dessa forma. Você vai ver escrito assim. Então, como você fala? July 13th. É o número ordinal, 13º. 13th. Então, para todos os dias do ano, desde o começo do tempo, desde o início da língua inglesa, a gente usa os números ordinais. Por exemplo, aqui, January 1st, January 2nd, January 3rd, até o January 31st. Ok? My birthday, meu aniversário, is on... Para você lembrar, me mandar um presente. April 20. April 22nd. Não precisamos escrever nd, mas a gente vai ler April 22nd, 1975. I am old. I'm an old man. Ok. Falando da data, talking about the date, the most important date, the most terrifying date, a data mais horrível, mais importante, Jason Voorhees. Friday, que é uma importantíssima parte da data, Friday the 13th. Eu não posso enfatizar mais a importância de falar da data com o número ordinal. E se você falar sem, lógico, você vai ser entendido. Não é o fim do mundo, mas a data, a gente fala, os nativos, os países onde se fala inglês, a gente fala a data assim. Apesar, na Inglaterra, você vai ouvir, às vezes, sem a data sendo lida. 22, por exemplo, vai estar escrito assim. April 22. E vai falar 22 April, sem falar o número ordinal. Tá vendo? Então, até os britânicos, falantes nativos, não falam corretamente o inglês. Vamos ver outro exemplo. E aqui temos... A gente usa o número, o ordinal number, para falar dos regentes. Eu acho que essa é a palavra. Regents, reis, rainhas. Essa aqui eu acho que é Dom Pedro II. Até em português a gente usa o número ordinal. E aqui, Daenerys first of her name. Aliás, Game of Thrones vai começar daqui a 4 dias. 7ª temporada. Mal posso esperar. Então, isso escrito é assim, Peter, com os números romanos, Peter, e você fala the second. Daenerys, the first of her name. Tem Queen Elizabeth, the second. QE2. Queen Elizabeth, the second. Tem Henry the... What? The 8th. Henry the 8th, I am. Ok, vamos ver mais um uso. Ok, mais um uso, que na verdade se usa do mesmo jeito em português, é para falar do ranking de alguma coisa. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto. Aqui a gente tem uma imagem muito emblemática da luta para os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E isso foi das Olimpíadas de 1968, 1968.
1968. E aqui a gente tem a data. On the morning of, na manhã de 16 October 1968. Apesar de ser escrito dessa maneira, a gente poderia falar, porque quando a gente vê escrito, não necessariamente estamos falando em voz alta. Então, a gente vê escrito e entendemos a data. Mas quando a gente vai falar, a gente fala on the morning of October 16th, 1968. E essa imagem é interessante. Esses dois atletas, três atletas, na verdade, são corredores, sprinters, tipo Usain Bolt. E ele chegou em primeiro lugar, first place for the gold medal. Esse outro, ele é americano. Esse outro homem negro, ele chegou em terceiro lugar, in third place for the bronze medal. E esse cara aqui é um homem branco da Austrália. Ele chegou em segundo lugar, second place for the silver medal. E a história é essa. Foi no meio, acho que, eu não sei se foi logo depois ou logo antes da morte, do assassinato do Martin Luther King Jr., um dos maiores lutadores para os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Esses caras queriam fazer um protesto. Só que, e esse símbolo da mão erguida, assim com a mão fechada, é o símbolo da força negra, da potência negra. E aí eles queriam fazer enfatizar usando essa luva. Só que esses dois atletas não tinham luvas. As luvas são desse atleta australiano que estava a favor, estava apoiando a causa deles. Então ele emprestou as luvas, e você vê, ele está usando na mão direita e ele está usando na mão esquerda. E eles fizeram esse protesto, e esse cara, por apoiar o protesto desses atletas americanos, ele foi expulso da Federação Olímpica da Austrália. Ele perdeu a carreira por causa desse apoio, e ele morreu recentemente, e esses dois atletas foram pro enterro dele. Foi uma coisa interessante na história da luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Uma imagem linda, uma imagem muito forte da história americana. E onde a gente usa os números ordinais. First, second, and third place. E também podemos ver o ranking, aqui no Billboard Top 10 of 1987. E vemos aqui a minha música preferidíssima na história de todas as músicas, With or Without You, de U2. I Can't Live With or Without You. Number 1, first place, second place, third place, fourth place. Let's see. Isso foi 1987. Eu tinha 12 anos. The Lady in Red. Lady in Red is dancing with me, cheek to cheek. Nobody here. Que música linda. I Heard a Rumor, não conheço. C'est la vie, c'est the old folks that goes to show you never can tell, que foi usado no filme Pulp Fiction. Ooh, heaven is a place on earth. Ooh, na, 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 na. Outra música muito impactante. At this moment. Não sei. I Knew You Were Waiting For Me, não conheço. Nothing's Gonna Stop Us Now, não conheço também. Bom, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th on the top 10 Billboard Top Hits. Adivinha onde estamos? Aqui dentro de um elevador. This is an elevator panel. Você mora em qual andar? I live on the third floor. Desculpa, mas eu tenho que cantar outra música. My name is Luca.
I live on the second floor. I live second or seventh floor? I live on the second floor. I live upstairs from you. Então você entra no elevador. Third floor, please. 48th floor, please. 35th floor, please. Você vai vai perceber aqui que esse é um elevador americano, porque 10th, 11th, 12th ou 14th. A gente pula o 13th floor, porque nós, americanos, somos um povo supersticioso e o 13º anda, qualquer coisa 13º, 13th, traz má sorte. Então, a gente não tem nos elevadores, então não existem muitos prédios com 13º andar. 13th floor não existe. Coisa esquisita. E por último, mas não last but not least. Último, mas não menos importante, não sei qual é essa expressão. Fractions, frações. Uma parte importante da matemática, da história da criação da tecnologia e inovação e ciência no mundo. Fractions. Então vamos escolher aqui. Você lê 7/35ths. Na verdade é plural, porque você está falando de partes de um inteiro. 7/35ths. Vamos fazer uma coisa mais simples. Here. Na verdade é singular. 1/5, 1/5. Agora, here. Vamos ver. 2/8. 2/8. 2/8. 6/48. 6/18. 9/54. 10/80. Então, as frações que a gente vê mais é 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 1/2, 1/2, 1/2, 3/8, 8ths, tá? Então, a gente vê isso muito na matemática. Ok. É isso. Thank you so much. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e eu espero que você tenha gostado desse episódio. Thank you so much for listening. My name is Josh Cashel. This is Inglês Essencial. Aprenda o essencial e você aprende inglês. I'll see you next lesson. Bye-bye.